Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os biotipos ayurvédicos, os doshas. Então a Ayurveda entende que toda a matéria no universo, o nosso corpo, os alimentos, as plantas medicinais, toda a matéria é composta dos 5 elementos, que são ar, espaço, fogo, terra e água. Cada elemento tem as suas características. Então o fogo é quente, brilhante, penetrante, a água é fluida, é fria, é coesa, o ar é móvel, é frio, é instável, é seco. A terra ela é mais estruturada, ela tem aroma, ela tem fertilidade e o espaço contém todas as outras matérias, né? Toda a forma de matéria. Então, na medida que esses elementos se agrupam e se apresentam, eles formam o biotipo. E o biotipo é o nosso mapa biopsicoenergético. Ele equivale à nossa genética. Ele é a nossa receita de bolo que diz com que genes a gente vai nascer, os positivos e os negativos, tá? Então, esses elementos se agrupam em até 3 biotipos que podem se combinar em até 10 combinações. E toda a constituição é boa. A constituição com que você nasceu está ótima para você, desde que você se mantenha equilibrado dentro da sua constituição. Não quer dizer que cada pessoa tem que ter 33% de cada biotipo para ser equilibrado, de jeito nenhum. E são 7 bilhões de constituições, né, de biotipos. Cada pessoa expressa a sua natureza de uma forma, tá? E a forma como a gente nasceu, o nosso mapa genético, ele não muda. Se você nasceu um Pitta, ou Vata ou Kapha, você vai terminar a sua vida assim. O que acontece é que a genética, tanto pela visão moderna científica quanto pela Ayurveda, ela é responsável por uma parte do que a gente expressa, mas a maior parte do que a gente desenvolve ao longo da vida tem a ver com os nossos hábitos, principalmente com a alimentação. Então é possível que você tenha uma natureza e esteja com um desequilíbrio de outra natureza diferente da sua, o que não quer dizer que a sua natureza mudou, quer dizer só que você está em desequilíbrio. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada dosha agora. Então, características físicas, né? O primeiro biotipo é o Vata, que é o biotipo relacionado com o predomínio de ar e espaço. Pode ser que ele tenha um pouquinho de terra, um pouquinho de fogo, mas o que predomina é ar e espaço. Então, essa pessoa vai apresentar características de leveza, movimento, instabilidade, secura. Então, em geral, são pessoas mais compridas e longilíneas, com um metabolismo bem acelerado que tende para perder tecido. Então, aquela pessoa que se estressa, se aborrece e perde o apetite e perde peso. Qualquer alteração na vida dela, principalmente se for uma alteração de ordem mental e emocional, faz ela perder peso. Então, uma pele mais ressecada, uns ossos mais proeminentes, um comprimento, a mão mais comprida, os braços mais compridos, ela não precisa nem ser tão alta necessariamente, mas ela é longilínea. As veias mais sobressaltadas, uma cor mais acinzentada, então a pessoa menos coradinha, menos cheia de sardinha, uma pele que às vezes é mais enrugada, né, ou precocemente enrugada, o cabelo mais seco, às vezes crespo, mais pálida, os dentes às vezes alguma diferença no tamanho, algum problema na arcada, uma língua mais seca, mais acinzentada, mais compridinha, mais frias, tá? Metabolismo, né? Pessoas compridas, então o calor não chega do centro nas extremidades, então pelo menos mãos e pés muito frios. Esse metabolismo que tende para perder, então, deficiência de tecidos, às vezes anemia mais crônica ou ossatura menos densa. O apetite não é uma necessidade tão urgente. Se a pessoa estiver distraída, envolvida com alguma atividade, ela pode facilmente esquecer de comer e seguir assim. E de características mentais, em geral, pessoas mais leves, muito criativas, muito sensíveis, sensitivas às vezes, que têm uma facilidade de transitar nesse campo mental, das ideias, né? Da empolgação inicial, de ideias criativas, genuinamente criativas. Aquilo que nunca ninguém pensou antes é um Vata que vai pensar, no aspecto positivo. No aspecto negativo, também emoções relacionadas com instabilidade. Então, medo, insegurança, né? O Vata facilmente se desequilibra nas doenças de natureza mental ou neurológica, tá? Os órgãos sensíveis de Vata são intestino e sistema nervoso. Então, muito facilmente constipação, prisão de ventre ou problemas neurológicos ou mentais. O que desequilibra a pessoa de Vata?
substâncias e situações da mesma natureza, de frio, secura, instabilidade e insegurança. Então, por exemplo, o outono é um período do ano mais difícil para o Vata, porque o clima está mais frio e seco em geral, pelo menos aqui em São Paulo, né? Então, as características negativas desse dosha tendem a se acentuar. Então, mais constipação, a pessoa sente menos sede, bebe menos líquido e fica com as fezes mais ressecadas. Queda de cabelo, insônia, depressão, apatia, queda de apetite, são condições que tendem a se acentuar. Então, clima frio, comida muito fria. Então, para o Vata, salada fria, salada crua, né, o alimento só grelhado, barrinha, coisa do cereal cru, não é a alimentação mais adequada. A alimentação do Vata tem que ter características opostas. Então, tem que ser uma alimentação mais úmida, mais quente. Por isso a gente recomenda o uso das especiarias picantes, então gengibre, canela, cominho, cravo, cardamomo, para aquecer essa pessoa. E uma alimentação mais oleosa, com alimentos naturalmente oleosos, então, por exemplo, as castanhas, né? Mas não muito pesados, como as frituras. Tá? Então a pessoa tem que ter uma alimentação variada, balanceada, tendendo mais para o abrandamento, que é esse cozimento leve, que não precisa ser uma cocção longuíssima, mas que dê atributos de calor e umidade para essa alimentação. O que equilibra, né, esse tipo de alimentação? Estabilidade, estrutura, horários regulares para comer, horários regulares para dormir. Essa pessoa precisa dormir bem para se recuperar. Atividade física com ritmo, não se expor ao vento, principalmente. O vento agrava demais o Vata. Não ficar hiperexcitado com excesso de computador, excesso de luminosidade, excesso de barulho. Então, festas muito agitadas, lugares muito agitados, aglomerações, tudo isso vai atrapalhar um pouco a vida do Vata. E os desafios, né? O desafio do Vata é estabelecer ritmo. E eu não vou dizer que é o desafio de estabelecer rotina, porque o Vata desliga o vídeo agora e não volta mais. Mas o Vata precisa ter ritmo, estrutura e estabilidade na própria vida. Isso é o que vai equilibrar ele. Mas às vezes sozinho é difícil colocar isso em prática, então o Vata às vezes precisa de uma ajuda para conseguir se estruturar, se estabilizar. O segundo biotipo é o Pitta, que tem predomínio de fogo com água. Então, o Pitta é o biotipo do calor, do metabolismo, da digestão, da visão. Então, são pessoas, em geral, medianas, nem tão altas nem tão baixas, que têm um metabolismo que responde. Então, se come, engorda, se fecha a boca, emagrece, né? A pessoa faz uma dietinha e rapidamente ela volta para o peso normal dela. Com uma tendência para fazer mais musculatura, enquanto para o Vata já é mais difícil fazer e manter essa estrutura, o Pitta faz um pouquinho de atividade e já cresce um pouco. Pessoas que transpiram, o Vata tende a ser mais seco. O Pitta tem uma pele mais oleosa, cabelo mais oleoso, um cabelo que tende a cair mais cedo, calvície precoce, ou ficar grisalho precocemente, porque o Pitta tende a ter uma cabeça mais quente. Uma pele mais avermelhada, cheia de sardinhas, olhos claros, verdes ou azulados, ou ruivos, né? Então, o metabolismo do Pitta já é mais responsivo, acelerado. Agora, a fome do Pitta é intensa, é uma característica de Pitta. Para o Pitta, a fome é uma necessidade urgente. Por mais que ele esteja ocupado e empolgado, ele precisa parar para comer. Ele até pode deixar, mas ele não vai esquecer. Isso para ele vai custar muito caro. Características mentais têm a ver com fogo. Então, intensidade, paixão, raciocínio lógico, né? Enquanto o Vata tem mais tendência para a criatividade, o Pitta é o que vai dar mais vazão à razão. Planejamento, visão de longo prazo, visão macro das coisas. Pitta é o visionário, tem coragem, tem energia para realizar. O Vata é aquele que cria aquele projeto maravilhoso e o Pitta é o gestor que pega esse projeto e põe em prática e rentabiliza ele, né? Ele faz a coisa acontecer. Pitta tem a ver com a ação. No lado negativo, o Pitta pode ser muito austero com ele mesmo e com as pessoas no entorno, ter uma tendência para irritação, para impaciência, para competitividade. Então, o Pitta precisa pacificar essas energias. Os órgãos sensíveis de Pitta são fígado, principalmente, e coração, sistema cardiovascular. Então, sangue, né, tudo que o coração bombeia. E o Pitta tem que cuidar, então às vezes para o Pitta é mais difícil digerir comida gordurosa porque demanda mais energia do fígado, uma tendência às vezes para hipertensão arterial. O Pitta é mais sangue quente, né? E o que desequilibra a Pitta? Calor e umidade. Então para o Pitta o clima do verão é mais difícil porque é quente e úmido. Comidas muito quentes, muito picantes, então pimentas, ácidos, fermentados, alcoólicos, queijos muito amarelos, carne vermelha, frutos do mar. Tudo que for muito intenso
para o Pitta não é muito bom, vai colocar lenha na fogueira e isso tende a desequilibrar ele. E o que pacifica? Frio e secura. Então, para o Pitta, o clima do outono é mais agradável, né? Ele vai se sentir mais tranquilo, né? Então, a comida mais verde, suco verde, é ótimo para o Pitta, já não tão bom para o Vata. Frutas frescas, salada crua, muitas verduras, muita coisa verde, feijões verdes, germinados e principalmente alimentos amargos. Então, jiló, quiabo, catalone, almeirão, mas também brócolis, couve-flor, os vegetais mais amargos de um modo geral. E menos picantes e intensos, que é o que o Pitta tende a gostar mais. E o desafio de Pitta é aceitação. É aceitar que ele não tem o controle das coisas, né? Porque como o Pitta tem visão e tem essa ímpeto pela ação muito forte, fica achando que pode controlar tudo e não pode. Então, o desafio de Pitta é aceitar, pacificar e desenvolver a gratidão. E não desenvolver austeridade demais, né? O Vata precisa de ajuda para manter a rotina e ter um pouco de estrutura. O Pitta não pode ficar engessado numa estrutura que ele planejou pré-determinada e não ficar preso ali naquela situação. O terceiro biotipo é o Kapha, que é o biotipo que tem predomínio de terra com água. Então são pessoas de estrutura maior, de metabolismo mais lento, elas tendem a ter uma ossatura mais pesada, um osso mais denso, então elas tendem a ser mais fofinhas mesmo, um formato mais arredondado ou mais quadrado, uma pele mais oleosa, mais esbranquiçada, com menos ruga. O Kapha tende a ter aquele rosto redondo, aquela pele de porcelana, né? Demora para formar rugas. Um cabelo mais grosso, mais anelado, mais castanho escuro, olhos bem arredondados, às vezes um lábio mais carnudo, a língua mais grossa, dentes gordinhos, quadradinhos, né? Bem mais certinhos, às vezes peludos, né? E resistentes. Kapha tem dificuldade para ter doenças. O Vata tem uma tendência para dores, o Pitta tem uma tendência para inflamação e o Kapha tem uma tendência para doenças de longa geração. Demora para acontecer, tipo diabetes mellitus. Daí, uma vez que acontece, também é uma doença crônica que dificilmente tem cura, né? Então, o metabolismo do Kapha tende mesmo a ser mais lento, a pessoa tende a ganhar peso e tende a fazer gordura. Às vezes também na forma de cistos sebáceos, né, aglomeração de tecido no corpo. E o Agni do Kapha, que é a potência digestiva, não é muito forte para começar, então não é aquela pessoa que morre de fome, mas uma vez que ela começa a comer, ela também tem dificuldade de perceber a saciedade. Ou fica beliscando, paradinho ali, fazendo com mais paciência um trabalho rotineiro e beliscando o tempo todo, e aí vai engordando, né? Então, de características mentais do Kapha, são emoções mais estruturadas, então o Kapha tem paciência, tem afetividade, tem amorosidade, tem esse ímpeto do acolhimento, de pôr as pessoas embaixo das asas e acolher, contemporizar, né? De que o Kapha é o político no bom sentido, que vai tentar juntar todas as pontas e fazer com que tudo fique bem para manter o status quo. Do lado negativo, pode ter um excesso de apego e um pouco de mágoa, de pesar, né? O Kapha fica preso ali numa situação que já passou há muito tempo, que já devia ter fluído, mas ele não consegue soltar a situação. Então o Kapha tem que fluir, não pode deixar os sentimentos ficarem paradinhos ali. Os órgãos sensíveis de Kapha são estômago e pulmões, então uma tendência para fazer muco, tanto nos pulmões quanto nos sinos, nessa região da face, então tendência para sinusite, por exemplo. E o que desequilibra o Kapha? Frio e umidade. Então, o final do inverno e a primavera são períodos mais difíceis para o Kapha. É um período que a gente tem aí um boom de doenças respiratórias, por exemplo, as alergias respiratórias com muco, com sinusite nesse período é uma característica da energia Kapha, que para todas as pessoas vai estar mais aumentada nesse período, mas para quem já é Kapha, isso fica mais intenso, tá? Então, comidas muito oleosas principalmente. Então, laticínios são péssimos, mas as carnes de um modo geral, fritura, gratinado, molho branco, coisas cremosas, excesso de castanhas também não vai ser muito bom nesse caso. Kapha tem que comer uma comida mais adstringente, né? O que vai equilibrar ele é ter uma rotina mais dinâmica, fazer movimento. Então, todas as pessoas deveriam fazer atividade física diariamente. O Kapha é obrigatório. Quem tem Kapha na Constituição tem que fazer para manter a circulação
relação? Porque como ele tem muita água, ele vai ter uma tendência para retenção de líquido também. Então, aquele cansaço nas pernas, inchaço nos pés, precisa fazer atividade física para mover e para mover o mental, o emocional também, para a pessoa ativar o fogo dela, né? Então, a alimentação não pode ser muito gordurosa, não pode ser muito pesada, não pode ficar beliscando, é café da manhã, almoço, jantar, sem muito snack no meio das coisas e uma alimentação com bastante fibra, mais seca. Então, muitos vegetais, né? Mas nem sempre crus, assim, o refogadinho é uma solução melhor para o CAFA, mas tem que ser muito verde, tem que ter a cor dos vegetais, bastante feijões, que são os mais adstringentes, feijõezinhos verdes, feijões de grãos pequenos e principalmente as especiarias picantes, né? Aí muita pimenta, muita canela, muito gengibre para aquecer essa pessoa. E o CAFA não pode ter excesso de hidratação. O Vata tende a ficar desidratado, então precisa reforçar a hidratação. O Pitta tem que hidratar bastante porque ele é quente, né? Mas também não pode ser hidratação demais, porque como ele tem água na constituição, ele pode fazer retenção de líquido também, e isso pode aumentar, inclusive, a pressão dele, que já tende a ser mais alta. E o CAFA não pode ter excesso de líquido. E é bom que uma parte seja água pura, mas que ele use bastante os chás picantes para dinamizar esse metabolismo. Então, essa é uma explicação bem básica dos 3 biotipos. O que acontece é assim, as pessoas podem ter predomínio de um biotipo, então a gente diz, ele é Vata ou ele é Pitta, ou ela pode ser um Bidosha, que tem características de 2 biotipos ao mesmo tempo, e muito raramente tem alguém que pode ser um Tridosha, que tem os 3 biotipos em quantidades elevadas. E aí é uma mistura, então não dá para dizer que todo Pitta Vata é assim, porque cada pessoa expressa de uma forma diferente. A gente tem que ouvir a história e entender como a pessoa se expressa, como ela é da natureza dela e o que ela está em desequilíbrio naquele momento. Então, entender os biotipos não é uma forma de estereotipar as pessoas, é uma ferramenta para a gente entender a nossa individualidade, quais são os nossos pontos fortes e potencializar eles, e quais são as nossas tendências negativas e neutralizar elas, né? E entender a individualidade das pessoas que estão no entorno também, de todas as nossas relações. Entender que nós somos seres, nós somos um, né? Todos somos um, mas dentro dessa unidade a gente tem a nossa individualidade. E isso facilita as relações, para a gente se aceitar e tentar elaborar aquilo que é mais difícil para a gente e na relação com o outro também. Então, se você está se relacionando com uma pessoa Vata, não adianta você cobrar dela que ela lembre as datas do relacionamento, porque isso não é da natureza dela. Ela vai ter ideias incríveis, ela vai ser leve, ela não vai te cobrar coisas do passado, mas ela vai ter dificuldade de lembrar a data, por exemplo, né? Se o teu relação é com uma pessoa Pitta, não vá para o embate com ela, vá pela amorosidade, vá pela argumentação, esteja preparado para entrar numa argumentação com ela. E se ela é de natureza Kapha, por exemplo, não espere ideias geniais ou essa pessoa talvez vá precisar do teu estímulo para se movimentar, né? Então, a relação é uma parceria, né? E quando a gente começa a observar as pessoas no entorno, as relações ficam mais fáceis, em qualquer esfera. Pessoal, relacionamento profissional, com filhos, com amigos, né? Você já sabe mais ou menos o que esperar daquela pessoa. E aí as expectativas se ajustam e a coisa fica mais fácil. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os doshas, lá no blog www.marisberg.com.br tem lá do ladinho direito na página biotipos da Ayurveda. Então lá tem um texto mais completo, eu fiz uma compilação de vários textos que eu gosto muito, talvez você possa ali se identificar e se reconhecer. Se você não conseguir, eu recomendo que você procure um profissional e faça uma consulta, porque às vezes sozinho é difícil estabelecer o seu autodiagnóstico. E lá você não vai encontrar um questionário, porque eu não acredito no questionário. Eles são falhos, eles dão margem para muita dúvida e as pessoas ficam mais confusas do que bem resolvidas com o questionário. Então eu recomendo que você procure alguém para fazer uma consulta que tem que ser pessoal, tá bom? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e obrigada por ter vindo. Namastê.